Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui com mais um vídeo do Macumbajá, né? Hoje já sábado, estou gravando esse vídeo aqui de madrugada porque às vezes é a hora que sobra, é a hora que dá para gravar, é a hora que dá para a gente sentar um pouco, porque durante o dia são jogos, são pessoas falando, além das coisas da vida normais de cada um, tá? Hoje eu vou trazer um assunto para vocês que tem sido falado, as pessoas ainda têm um pouco de dúvida sobre Abô, Amaci, Saçanha, até mesmo falar sobre Ossanha, né? Trazendo alguns conhecimentos para vocês, algumas questões religiosas. Bom, o que é o Abô? O que é o Amaci? Tá? Nós sabemos que as ervas elas têm um papel fundamental na nossa religião. Então, nós temos um ditado que diz Coci Euê, Coci Orixá, ou seja, sem ervas, sem orixá. E dentro disso, nós temos uma série de situações que são colocadas para as questões das ervas. Bom, vou começar pela visão da Umbanda. A Umbanda, ela faz o amaci. Tá? O que é o amaci? É um preparado de ervas fresco. Então, nós pegamos aquelas ervas, tá? São cantados, ou as ervas são encantadas de acordo com as cantigas de Umbanda, e são divididas em banhos quentes e banhos frios. Tá? Algumas ervas são consideradas quentes, algumas são consideradas frias. Particularmente, algumas coisas que são feitas em termos de Umbanda, eu não concordo. Exemplo, dar um banho do pescoço para baixo. Não faz para mim o menor sentido, visto que o que a gente tem de mais importante na nossa religiosidade é a nossa cabeça, o nosso ori. É a cabeça que comanda tudo. Então, para mim, não faz sentido você tomar um banho do pescoço para baixo. Essa parte que muitas pessoas da Umbanda fazem, eu particularmente não concordo. Então, os banhos que eu receito são sempre banhos da cabeça para baixo, ou seja, um banho completo, nunca um banho do pescoço para baixo, tá? Porque para mim não vai surtir o efeito desejado, certo? Então, o amaci nada mais é do que as ervas frescas, quinadas ali na hora e banhadas. No candomblé, nós temos o amaci e o abô. O que seria o abô? O abô também é um combinado de ervas, sendo que ele fica ali fermentando, ele fica no processo de fermentação. Então, todos os banhos que são feitos são encantados, primeiro pelo canto das ervas, que esse ritual do canto das ervas é chamado de saçanha. Tá? Então, leva ali uma série de ervas, conforme a necessidade da casa, aquilo vai para um porrão. Gente, o que é porrão? Porrão, vulgarmente chamado de porrão, é uma espécie de um vaso, tá, grande de barro, onde é colocado, onde é depositado aquele banho. Geralmente ele fica com as ervas ali dentro para que aquele sumo ele seja melhor extraído, melhor aproveitado. Então são feitos os encantamentos das ervas e após isso são cantadas músicas para o sangue liberar o ofô das ervas, né? Que é aquela música que tem sido muito divulgada por algumas pessoas, principalmente pelo Júnior, né? Todo mundo acaba aprendendo, é uma música simples, é um encantamento simples para liberar o ofô da erva. Merê, merê, ó sanha, eu din, merê, merê, ó sanha, eu din, merê, merê, é um dinom benom, é um din, merê, merê, ó sanha, ale. Então, isso vai compor o banho de abô. E aquele banho fica ali por dias, por meses. Ele não leva só ervas, em algumas casas existem outras coisas, como, vou dar só um exemplo, água de canjica, tá? E ele chega até por vezes dar uma série de bichinhos chamados tapuru, né? O pessoal conhece muito bem. Para algumas pessoas isso é usado inclusive para tomar o abô, tá? Existem fundamentos dentro das casas de candomblé em que se toma o abô, tá? Se toma aquele sumo daquela erva que está ali fermentada, não é uma coisa bem cheirosa,
tá? Ela tem um cheiro forte normalmente e muitos dizem que é para que isso afaste determinados espíritos que não estão ali de acordo com a sua afinidade, tá? Porque, segundo a crença do candomblé, o Egum te reconhece pelo cheiro, mas ele não fala de Egum da forma mais correta, porque Egum e Egungun é a mesma coisa, então trata de ancestralidade. Essa explicação ela carece de outras explicações que não me cabe aqui nesse vídeo falar, mas num outro momento, falando de ancestralidade, de espiritualidade, a gente pode até adentrar esse assunto, tá certo? E o grande ancestral, o grande orixá que fala de ervas para o candomblé é o Ossanho. Tá? Tanto é que existe um cargo nas casas de candomblé chamado Babalossanho, ou seja, o pai do encantamento das ervas, tá certo? A visão do Ifá em relação às ervas não é a mesma, tá? Não é a mesma. Existem Itãs, existem Odus específicos que falam sobre isso. No Odu, se não me engano, Oturupoicá, fala do encontro de Orúmila com Ossanho, quando o mesmo estava vindo do Orum para o Aiê, e eles se encontraram no meio do caminho, onde teoricamente existe uma pedra. Tá? Segundo Ifá, existe uma pedra no meio do caminho entre Orum e o Aiê, e Orúmila encontrou com Ossanho. E Ossanho então se tornou um discípulo de Orúmila. E Orúmila começou a ensinar a Ossanho sobre ervas. E nessas ervas, nesse ensinamento, ele teria pego inicialmente 20 folhas e teria aprendido sobre essas folhas. Bom, passando a dominar essas folhas, num segundo momento, ele recebeu de Orúmila mais folhas e então disse que ele era o maior. E Orúmila tomou conhecimento disso e se formou uma disputa. Tá? No Odu Oxeodi, se não me engano, Orúmila é desafiado por Ossanho para saber quem era realmente o pai das folhas, o pai das ervas. E foi feito da seguinte forma: o filho de Orúmila, chamado Sacrifício, foi enterrado. E o filho de Ossanho, chamado Remédio, também foi enterrado. Eles ficariam por 7 dias enterrados e ao final dos 7 dias, se um deles acordasse vivo, aquele seria o maior. Se nenhum dos dois acordasse vivo, ou os dois, ambos acordassem vivos, Orúmila e Ossanho seriam equivalentes, eles estariam em equivalência. Pois bem, Orúmila foi para casa, consultou Ifá e fez sacrifícios. Tá? Fez sacrifícios. Um desses sacrifícios foi um coelho que cavou até que chegasse ao filho de Orúmila, que era chamado sacrifício. Tá? Uma das oferendas que Orúmila fez foi um coelho e era chamado, e ele chegou até sacrifício, cavando a terra. E ali ele começou a alimentar o filho de Orúmila, quando o Remédio pediu clemência ao filho de Orúmila para que ele o alimentasse, senão ele iria morrer. E então foi feito ali um acordo, porque se ambos acordassem, Ossanho e Orúmila estariam equivalentes. Pois bem, Sacrifício disse para Remédio: eu vou te alimentar, porém, quando chamado você não poderá responder. E assim foi feito. Ao final de 7 dias foi chamado Sacrifício, Sacrifício respondeu. Foi chamado Remédio, Remédio não respondeu. E quando desenterrado, foi visto ali que Remédio também estava vivo e Ossanho indagou: por que você não respondeu? E ele falou do pacto que ele tinha feito com o Sacrifício, filho de Orúmila, e foi colocado então essa superioridade de Orúmila em relação ao Ossanho para as ervas. Então, na visão de Ifá, o grande conhecedor das ervas é Orúmila, que também é o orixá da sabedoria,
tá? O orixá que conhece o nosso destino. Bom, isso é uma forma de TAM, existem outras. Em algumas outras situações, dizem que, na verdade, Ossan fez um feitiço para Orúmila e Orúmila devolveu esse feitiço, né? Ele se defendeu desse feitiço, que acabou retornando e matando o filho de Ossan, tá? Mas a história é essa, o contexto é esse, tá? Os banhos são coisas muito importantes, toda a nossa religião ela é também baseada em ervas, baseada em conhecimento das ervas, e também o provérbio que é melhor prevenir do que remediar vem desse conhecimento antigo de Ifá, tá? Demonstrando assim também a grande extensão de Ifá, ou seja, provérbios às vezes que nós falamos sem saber que advém de uma religião muito antiga. Não estou aqui fazendo juízo de valor, qual seria a melhor ou a pior. Estou apenas dando todas as alternativas trazidas por todas as religiões de matriz africana. Inclusive, a respeito desse assunto, desse aspecto, eu queria colocar muito claramente a minha posição em relação ao que é melhor, se é Ifá, se é Candomblé, se é Umbanda. Quanto a Ifá ser a religião mais antiga, com 11 mil anos aproximadamente, eu não tenho nenhuma dúvida. Eu não tenho dúvida do conhecimento que Ifá possa nos trazer. Mas eu também não tenho dúvidas que nós devemos sim respeitar muito o Candomblé e a Umbanda, porque foram trazidas, foram implementadas, tá, aqui pelos escravos, fazem parte da nossa história do Brasil, tá, e como tal devem ser sim respeitadas. Mesmo que não guarde uma correlação exata em relação a isso, eu acho que muitas coisas devem ser desfeitas, muitas situações devem ser esclarecidas, para que não haja tanta confusão. Acho sim, acredito nisso sim, tá? Não devemos cultuar fantasia, não devemos cultuar coisas erradas, não devemos fazer rituais errados, ritualísticas erradas, mas em momento nenhum eu me sentiria à vontade e de qualquer forma pregaria desrespeito em relação a Candomblé e a Umbanda, ou mesmo ao contrário em relação a Ifá. Vejo com pesar, vejo com tristeza algumas pessoas de religiões tão próximas não se dando muito bem, e eu acho que a questão vai além. Acho que nós devemos sim nos unir, acho que nós devemos trocar sim as experiências, mas acima de tudo respeitar uns aos outros. Isso é o mais importante. A base de qualquer religião, a base de qualquer situação de um Estado laico, como é o Brasil, ou seja, o que é um Estado laico? É um Estado onde não existe uma religião definida, ele parte do respeito. Então devemos nos respeitar, tá? Então eu sempre procuro trazer a posição da Umbanda, do Candomblé e do Ifá, para que as pessoas entendam, para que as pessoas tenham a opção de saber o que é melhor para si, de saber o que é pregado basicamente em cada religião. É claro, são vídeos curtos, eu não tenho a expectativa de esgotar os assuntos, mas sim de trazer uma didática para vocês no sentido de colocar os vídeos para que vocês tenham aquela informação, para que vocês possam realmente começar a entender questões mais básicas e ir se aprofundando, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Gente, outra coisa, o Júnior já está no Rio, tá certo? A hora que eu conseguir falar com ele, porque é sempre complicado, nós vamos fazer a live, vamos definir o assunto e vamos fazer o sorteio do IBA, tá certo? Eu estou definindo até amanhã o último prazo para o pessoal entrar em contato com o Fábio de Iemanjá, meu filho de santo, tá? Para que ele possa dar um número para vocês e nós fazermos o sorteio. Então amanhã vai ser o último dia. Não adianta na hora da live
o pessoal querer fazer inscrição, porque não tem como. Isso previamente já vai estar lá, tá certo? Espero que tenham gostado. Divulguem os vídeos, se inscrevam no canal, deixa seu like, deixa seu comentário. Dentro do possível, eu vou respondendo a todos vocês. Se eu por um acaso não respondi alguém, já peço antecipadamente desculpas, porque às vezes uma mensagem vai para baixo, vem uma outra para cima, enfim, acaba que não tem essa dinâmica, às vezes é muita gente realmente, tá? Então se eu não respondi alguém, de alguma forma, antecipadamente eu já peço desculpas, mas dentro do possível eu vou responder a todos os comentários, como eu tenho feito lá nos comentários dos vídeos, tenho falado algumas coisas, tenho debatido, enfim, tá? Tenho dado o meu melhor para vocês, tenho tentado dar atenção a todos, tá certo? Fiquem com o Orixá, que o Orixá traga uma excelente semana. Essa semana está sendo muito importante porque em muitos lugares esse isolamento social do Covid ele vai começar a diminuir. Eu espero que todos tenham um bom regresso para os seus trabalhos, que o Orixá possa abençoar vocês, que o Orixá possa trazer boas vibrações, que nós tenhamos passado por esse momento, mas que tenha sido um momento de reflexão, tá certo? Um abraço, mais uma vez, fiquem com o Orixá.